Muito obrigado, Luci. Meus irmãos, irmãs, queridas em Cristo, que bom estarmos aqui novamente, né? Unidos em espírito, em pensamento, em sentimento, com o suporte da Casa Espírita, Casa de Leon Denis, com os guias espirituais sempre a nos amparar, a nos dar o suporte para que possamos estar nos lares, adentrando os corações e mentes, levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo com o fundamento da doutrina espírita. Esses dois faróis que nós temos, a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, nos dão segurança para que possamos vivenciar as provas e as expiações das vidas que vivemos nesta terra. Agora é um exemplo muito claro de como a religiosidade e a fé nos dá o suporte para que possamos vivenciar os desafios da vida nos núcleos familiares, né? Porque são os nossos maiores desafios, os nossos maiores compromissos, e nestes dias de confinamento, de recolhimento aos nossos lares, nós nos enxergamos mais e somos convidados a nos suportar mais. E com as graças e bênçãos de Deus, estamos aqui vivenciando esta prova que Deus nos dá. Em nome de Deus e de Jesus, agradecemos então a oportunidade de estarmos juntos, refletindo com Kardec e com o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Como a Lucy nos trouxe na leitura da página e no nosso propósito de hoje, né? Hoje nós estamos adentrando, trabalhando a oitava lei, que foi desdobrada por Kardec, né? Kardec desdobrou as leis naturais, a lei de Deus, em 8 pressupostos, né? Em 8 leis, como o Decálogo de Moisés, né? Só que trazendo com suavidade essa proposta de entendimento da lei de Deus em 10 pressupostos, em 10 leis, que estão neste capítulo, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que fala das leis naturais, e este estudo de hoje é a oitava lei, a lei de igualdade. Para nós conversarmos sobre a lei de igualdade, é muito interessante nós remontarmos, né, no tempo, na história, o que a humanidade já passou nessa busca pelo entendimento da igualdade, né? Ou até no abraço do conceito de igualdade, porque nós tivemos assim como manifestação mais inequívoca, mais real, mais trabalhosa, né, de trabalho, de esforço, o iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico que nasceu no século XVII, nos idos de 1620, e veio culminar na Revolução Francesa, em 1789, né, com a manifestação da revolta na França pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E o iluminismo, então, que era permeado, foi e é, né, uma filosofia permeada pelos conceitos, as ideias de progresso, liberdade, fraternidade, governança, culto à razão, método científico, o estudo positivo do conhecimento humano, trouxe, no passar dos séculos, né? Estes foram tidos como séculos das luzes, por isso o título de O Iluminismo. Ou então, os seus seguidores eram também conhecidos como enciclopedistas, porque Denis Diderot, que foi um desses filósofos, ele lançou um livro, na realidade, uma pequena coletânea de livros, né?
e esses livros se chamaram Enciclopédie, ou seja, enciclopédia. E os seguidores do iluminismo eram conhecidos também como os enciclopedistas, né? Os estudiosos do iluminismo. Temos vários deles que muitos de nós conhecemos, né? Como René Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Baruch Spinoza, John Locke e muitos outros filósofos que foram base para o desenvolvimento social da nossa humanidade, com os conceitos de Estado, de nação, de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Para termos uma ideia, Rousseau, que foi um destes iluministas, ele lançou um estudo que se chamou Ensaio sobre a Origem o ensaio sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Então, este estudo está entre os estudos dos iluministas, ou seja, vejam aí que Rousseau, já naquela época, né, ele também é autor do livro Do Contrato Social, que traz também as ideias de Estado, de governo, né, de república, a parte política, né? Mas nesse estudo sobre a desigualdade, nós vemos aí Rousseau abarcando, né, envolvendo as reflexões sobre a igualdade humana. Então, é importante percebermos que esse esforço da humanidade em entender o conceito de igualdade não é de agora, embora nós lutemos ainda com isso. Então, nós vemos aí, nestes três estados sociais que o Iluminismo e também a Revolução Francesa propôs à sociedade humana, que são liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos aí que, a partir desse momento da Revolução Francesa, com esses pressupostos, né, com essas ideias, muitas mudanças ocorreram no mundo. Muitos estados, muitas nações se tornaram povos, se tornaram independentes a partir desta filosofia, né? Muitas mudanças aconteceram no seio da sociedade, sobretudo quando a sociedade passou a abraçar o conceito de igualdade. Nós vemos aí nestes três estados sociais, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que a igualdade é o mais essencial deles, tem a maior essência, porque os dois outros estados, né, a liberdade e a fraternidade, brotam naturalmente da conquista da igualdade. Considerando-nos e vendo-nos iguais, somos livres. Considerando-nos e vendo-nos iguais, somos fraternos. Mas, e aí, nós questionamos se ainda hoje nós não buscamos o entendimento do que é a igualdade. Vemos em muitos países no mundo, e mesmo na nossa sociedade, no Brasil, ainda a necessidade do entendimento deste conceito de igualdade. E, sobretudo, não só o entendimento, mas também a aceitação do conceito. Para muitos é difícil considerar o outro como um igual. Por quê? Porque o conceito de igual muitas vezes esbarra nas nossas diferenças na aparência, no intelectualismo, na moralidade, né? E aí, esbarrando nisso, nós nos achamos no direito de nos acharmos desiguais. Na realidade, a desigualdade é uma necessidade para o progresso, mas é importante que nós nos entendamos como iguais. E esta é ainda hoje uma luta nossa, a luta por este entendimento e esta aceitação de que somos iguais. E como entender que somos iguais? A primeira realidade, a primeira verdade é que somos filhos de um único Pai, né? Somos filhos de Deus.
somos essência do Pai, temos a mesma essência de Deus, como espíritos imortais que nós somos divinos no Pai. E mesmo assim, né? Ou seja, com essa igualdade, nós temos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Nascemos dele, de Deus, concebidos com os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. É o que está na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Que fomos criados simples e ignorantes com o propósito de alcançarmos a perfeição. Daí o que nos reúne a todos como iguais em Deus, iguais em Cristo Jesus. Mas, com esses direitos e oportunidades iguais, nós temos em Deus o direito de nascer, o direito de morrer e o direito de viver. E como nós vivemos, né? Será que nós vivemos como iguais? Em realidade, para nós, mesmo sendo essência de Deus, tendo a essência de Deus, sendo divinos em espírito, mesmo assim, nós nos manifestamos por nossas diferenças, uns para com os outros. E aí, nós realçamos em nós, criamos fronteiras para a nossa vida, para a nossa interação humana, para a nossa interação em sociedade. Fronteiras estas que são a fronteira da cor, do idioma, da religiosidade, da ideologia e da posição social. E na exaltação dessas fronteiras, naturalmente, nós passamos a agir segregando os outros, isolando os outros e até escravizando. Por incrível que pareça ainda, né? Até escravizando, por nos acharmos melhores, nos acharmos superiores, ou nos acharmos diferentemente melhores. E nestes três vícios, né, que ainda adotamos, a segregação, o isolamento e até o escravagismo, né, a escravidão, nós criamos entre nós o ódio, né, a repulsa, e passamos a nos repelir, a afastar de nós mesmos a humanidade que temos, as virtudes, o bom que temos, como a Lucy colocou, o bom, o bem e o belo, né? Afastamos isso de nós nas nossas relações e acabamos cultuando a cólera, o ódio, a repulsa, num magnetismo muito difícil para nós no nosso dia a dia. E Jesus, quando ele coloca essa observação, ele vê essa característica nossa de observarmos as diferenças, né? Quando ele traz para a gente, já no intuito de mostrar que a boa nova que ele trazia não era diferente da lei de Moisés, mas ele trazia com nuances mais suaves para o entendimento dessa lei mosaica. Então, ele faz uma comparação, um paralelo entre a lei mosaica e a boa nova que ele nos trouxe no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 5 de Mateus, ele, nos versículos 43 a 48, ele nos traz uma observação interessante, muito importante, que nós já conhecemos. Ele nos mostra que devemos nos tratar com igualdade, mesmo quando temos rusgas, mesmo quando temos dificuldades uns para com os outros. Então ele nos diz assim: tendes ouvido dos antigos, da lei antiga, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Pois assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol, tanto para os maus como para os bons, e que faz chover, tanto para os justos como para os injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis nisto? Os publicanos também não o fazem? Se saudardes somente os vossos irmãos, que de extraordinário há nisto? Os pagãos também não o fazem? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus nos mostra aí, além de nos exortar ao perdão aos nossos inimigos, a abraçá-los, a amá-los, ao invés do ódio, da repulsa, além disso tudo, ele nos mostra que somos iguais. Quando diz que diante de Deus, que faz nascer o sol para todo mundo e que faz chover por sobre todos de nós, que assim nós seremos considerados filhos do nosso Pai, ou seja, iguais diante dele, porque as leis dele serão as mesmas para todos nós, tanto no dia que nasce e na noite que nos abriga, quanto nas intempéries do clima, que é o mesmo para todos nós. Claro que uns sofrem mais ou menos as intempéries do clima, nós falaremos um pouquinho mais disso à frente, porque estas são as provas e as expiações que viemos vivenciar aqui na Terra. Mas ele nos coloca aí a importância de nos percebermos iguais, porque assim, este é o caminho, um dos caminhos para a perfeição junto ao Pai. Então, ele nos mostra que, entendendo essa igualdade entre nós alcançaremos essa perfeição junto de Deus, nosso Pai, que é a perfeição. Uma outra passagem muito interessante também, que está nas cartas de Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 13 e 14, Paulo nos traz uma observação interessante, até me chamou muito a atenção quando eu li, porque é uma visão diferenciada, mais uma visão do que é ser caridoso e dos objetivos que nós temos quando fazemos a caridade, né? Então, Paulo nos mostra que quando fazemos a caridade, nós temos que buscar dar o suporte, o amparo aos indigentes, aqueles que estão desesperados, vivenciando as suas lutas e as suas dores, mas sempre com objetivos de realçar neles a renúncia, a resignação e a fé. Porque, em conseguindo isto, nós vamos receber de volta esta renúncia, essa resignação e essa fé. E seremos brindados com isto. Então, em dando, nós também receberemos. Ele diz assim, que ao fazer a caridade, né, não se trata de aliviar os outros, mas não se trata de aliviar os outros, fazendo-vos sofrer a penúria, mas que haja igualdade entre vós. Nestas atuais circunstâncias, que a vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a sua indigência. Assim, reinará a igualdade. Então, olha só que interessante. Fazendo a caridade, nós vamos abraçar, suprir o outro, a necessidade, a indigência, a necessidade dos recursos materiais do outro, né? Para que o outro, se fortalecendo na fé, na resignação, venha nos dar o suporte do que nós necessitamos. Porque muitas vezes nós, quando fazemos caridade, o que nós buscamos é a fé, é a resignação, é o entendimento do que é ser humilde, do que é ser generoso,
do que é ser realmente benevolente, indulgente, do que é perdoar. Então, todas essas virtudes nós buscamos quando exercitamos a caridade. Mas muitos de nós acham que ser caridoso é só aliviar as dores e os sofrimentos do outro, fornecendo ou favorecendo um recurso material para o alívio. Mas ele deixa muito claro, não se trata aqui de aliviar os outros, fazendo-vos sofrer a penúria. Ou seja, não importa que nós apenas nos compadeçamos ou que soframos a dor do outro no nosso íntimo, nas nossas entranhas, nos apiedando. Não basta isso. Basta que realcemos no outro, é importante que realcemos no outro a fé, a esperança, a resignação, a coragem no viver. E assim estaremos recebendo deles também as mesmas virtudes, porque nós vamos ver isso brotando e nascendo naqueles que estão vivendo as penúrias. Então, o nosso objetivo aqui hoje é reconhecer a nossa igualdade como filhos de Deus. E que, apesar das nossas diferenças, das nossas desigualdades, cabe-nos o esforço máximo para que nos reconheçamos como irmãos em humanidade, como irmãos em fraternidade, fraternidade maior, fraternidade universal dos mundos. E aí, como a Lucy delineou para a gente, né, nós temos o próprio estudo, o próprio Livro dos Espíritos nessas questões, nas questões 803 a 807, ela trata de 3 temas básicos. O primeiro é a igualdade natural, ou seja, a igualdade diante de Deus. O segundo são as desigualdades ou as aptidões que nós conquistamos que nos fazem desiguais, mas não naturalmente. Desiguais no esforço de cada um, no esforço reiterado a cada reencarnação, e neste esforço nós adquirimos habilidades, aptidões, as quais trazemos junto conosco a cada reincorporação, a cada vez que vestimos uma outra capa carnal. E, por final, nós abordaremos aqui das questões 806 a 807, né? As aptidões serão tratadas nas questões 804 e 805, e nas 806 e 807 ele vai falar exclusivamente das desigualdades sociais, ou seja, da posição social que nós, humanos da Terra, criamos, né? Essas posições sociais, até para a nossa interação, para a nossa vivência em sociedade. Falando inicialmente da lei de Deus, né? Ou seja, da igualdade natural, Kardec, na questão 803, ele se preocupa em perguntar aos espíritos se a igualdade está na natureza, ou seja, é natural sermos iguais? É uma coisa comum? É natural isso? Isso está em nós? Né? Só que a pergunta dele é mais ampla, profunda e ampla. Kardec ele extrapola a pergunta, ele não se preocupa só em saber se está em nós sermos naturais, ou seja, perdão, sermos iguais. A pergunta de Kardec é assim: todos os homens, ou seja, todos nós, homens, somos iguais diante de Deus? A questão é, a igualdade dos homens existe diante de Deus? Os homens são iguais diante de Deus? Esta é a pergunta de Kardec, ou seja, diante do Pai, né? E a resposta dos espíritos aí, ela é bem profunda, nos traz assim oportunidades assim de grandes reflexões.
A primeira delas é de que nós somos filhos de Deus, que a igualdade provém daí. E aí nos leva a Jesus, né? Antes de nos aprofundarmos mais aqui, nos leva a Jesus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, em que Jesus, reunido com os seus discípulos, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, pedem a Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus então diz, quando fordes orar, dizei, Pai nosso que estás no céu. Jesus aqui abre para toda a humanidade, nas pessoas dos discípulos que estavam diante dele, a certeza e a garantia que a nossa paternidade provém dos céus. Que Deus é o nosso Pai de amor. De que somos filhos nele. De que somos iguais nele. Que temos a essência divina por ele. Todos nós. A questão 115 também, quando Kardec pergunta aos espíritos se pode fazer a distinção entre espíritos bons e espíritos maus, ou seja, Deus cria espíritos bons e outros maus? E os espíritos respondem, não, Deus os cria todos simples e ignorantes, com o propósito único de irem em direção a Deus e alcançarem a perfeição. Então vejam, todos nós com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres, submetidos às mesmas leis, as leis naturais, como disse Jesus lá em Mateus, né? Que o sol nasce para todo mundo e que a chuva cai para todo mundo, da mesma forma. A noite chega para todos, do mesmo jeito. Para uns, aconchegante e acolhedora. Para outros, terrível, aterradora, dolorosa. Não é? Então, depende de como estamos aqui com os nossos propósitos encarnatórios. Então, estamos submetidos às mesmas leis. Somos iguais às leis naturais, sejam elas leis físicas ou sejam elas leis morais. Quando falamos leis físicas, é fácil perceber do karma básico do planeta, né? Ou seja, as leis físicas que tratam, que o planeta tem para nós, né? As mais comuns, a gravidade e o tempo, né? Que são inexoráveis. A gravidade atua sobre nós a todo tempo. Embora tenhamos corpos, armadura, né? Capazes de suportar 10 quilogramas de peso a todo tempo, durante toda a vida, nós temos também o tempo com essa inexorabilidade, né? Ou seja, o tempo é infalível, o tempo atua sobre todos nós. Morremos a cada segundo, cada célula, umas renascem, outras morrem, e assim vamos trocando vida em nós, até que chega um momento que o espírito se utilizou de toda a estrutura do corpo e não encontra mais suporte vital para se manter atrelado, ligado à massa física, ao corpo físico, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que estamos vivendo no planeta essa lei natural, essa lei física, que é o karma básico. E todos nós estamos submetidos às agruras do calor, né? Do frio, do clima, que é diferente em várias regiões do mundo, né? E atinge cada população de uma forma, fazendo com que o povo se movimente, que trabalhe, que crie modos de vida com bem-estar, incitando o desenvolvimento da tecnologia, da intelectualidade, da ciência, né? Ou seja, as leis físicas que todos nós estamos submetidos. E as leis morais, né, que nós conhecemos. A reencarnação é uma delas, né? É natural, física e é também moral, porque está diretamente ligada à lei de causa e efeito, a lei de destruição, uma das que já foi tratada aí nos estudos, né, dessas leis morais, a que nós estamos submetidos, né, esses nossos corpos vão deixar de existir
pela lei de destruição para que se transforme, para que volte à massa da terra, e assim nós possamos retornar ao mundo maior e nos prepararmos para vestir outros corpos novos. Então, isso é lei moral, a lei de causa e efeito, que nós estamos submetidos e também atrelados de forma igual, igualitária, que Deus nos dá, né? E nessas questões da lei de causa e efeito, temos a dor. A dor, no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Lázaro fala do dever, ele tem uma frase muito bonita que diz assim: a igualdade diante da dor é a sublime previdência de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos na experiência comum, não errem argumentando a ignorância dos seus efeitos. Olha que interessante. Então, ele traz a dor como um instrumento um instrumento para que tornem os homens iguais. A dor iguala, a dor nivela, a dor corrige, a dor instrui. Da mesma forma, a caridade. A caridade, ela consagra, né, os princípios de igualdade e de liberdade entre os homens. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é das aptidões, ou seja, das desigualdades, né? Ou seja, de como nós, mesmo em sendo iguais, nós temos características que amealhamos, que conquistamos, que nos tornam desiguais. E isso é importante para nós. Se faz necessário que voltemos ao corpo físico, trazendo essas habilidades, estas aptidões, para que possamos vivenciar as nossas conquistas aqui na Terra com segurança, com gratidão, com resignação, com fé, com esperança. Então, essas desigualdades que trazemos, que são conquistas, as aptidões, as habilidades, né? O espírito trabalha isso em cada vivência. E aí tem uma frase também de Jesus, no Evangelho de Mateus, que fala da parábola dos talentos, né? Nós conhecemos bastante também. Então, Jesus, falando da parábola dos talentos, ele diz lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15, logo no início ele diz assim: e um senhor teve que se afastar das suas propriedades e dos seus bens, e deixa então os seus recursos aos cuidados dos seus servidores. A um, ele deu 5 talentos, a outro, 2, e a outro, 1, segundo a capacidade de cada um. Então, observem aí. Segundo a capacidade de cada um. Ou seja, nós recebemos recursos e somos favorecidos para desenvolver recursos e habilidades a cada encarnação, segundo as capacidades que nós já conquistamos em outras oportunidades de vida, em outras vivências. Segundo a capacidade de cada um, nós somos aquinhoados, e com isso, recursos, aquinhoados com recursos de Deus, e com isso nós podemos amealhar na encarnação que estamos vivendo outras aptidões, outros dons, né? E assim somos todos nós um arcabouço, uma amálgama de dons, uma diversidade de dons. Somos, cada um de nós, uma diversidade de dons. Às vezes reclamamos, achando que o outro tem mais do que nós, mas é porque não nos conhecemos de todo ainda. Mas somos todos, sim, um amálgama de dons, uma diversidade de dons. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala desta diversidade de dons. Ele diz: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios
são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele encerra assim, que é o que nós queremos abordar aqui. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, quando nós vestimos um corpo, e nós, espíritos, que temos este amálgama de dons, esta diversidade de dons, nos manifestamos pelo corpo, levando na nossa vida de relação as aptidões que temos para proveito comum. E Deus espera isso de nós, porque assim nós estaremos trabalhando com a providência divina, na criação, como instrumentos diretos, artífices de Deus na obra excelsa do Pai. Então, estas aptidões diversificadas que temos para proveito comum, elas estarão sempre, em cada oportunidade que passemos aqui na Terra, sendo utilizadas para o progresso da humanidade, trazendo mais bem-estar, trazendo mais segurança, trazendo mais entendimento de conceitos essenciais como a igualdade, a liberdade, a fraternidade, e nesta troca, nesta interação das diversidades, das aptidões, o que um não tem, o outro tem. Então, nós suprimos uns aos outros com os dons que temos. Nós garantimos uns aos outros uma vida melhor, uma vida com mais equilíbrio, com mais paz, com mais bem-estar. Isto é o que buscamos pela vida em sociedade. Essa questão se deu na pergunta 804, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos por que Deus não dá as mesmas aptidões para todos os espíritos? Por que cada um de nós temos aptidões diferentes? Então, ele responde que, como nós temos vivências diferentes, oportunidades de vida diferentes, trilhamos caminhos diferentes, abraçamos a vida de forma diferente, não vivemos de forma igual, né? Ou seja, exaltamos as nossas aptidões à medida que vivemos, e assim ganhamos, progredimos, alguns outros nos mantemos estagnados, né? Mas nunca retroagimos. O que alcançamos, mantemos em nós. Ou seja, é conquista nossa. Nas vivências que já vivemos, nós conquistamos e amealhamos aptidões, amealhamos faculdades, e a integridade destas aptidões e destas faculdades, ela não se desfaz, mesmo que nós estejamos vestindo capas corpóreas de menos qualidade. E é aí que Kardec vem na questão 805, perguntando se a integridade das faculdades, das aptidões que são adquiridas por nós, se elas se deteriorariam, né? Se elas se perderiam, se nós encarnássemos em mundos inferiores, saíssemos aqui da Terra com todas as conquistas que já fizemos aqui por várias encarnações deste mundo, e formos encarnar em mundos diferentes, em mundos inferiores, de forma solidária, alavancarmos o progresso. Sim, meus irmãos, muitos de nós estamos aqui preocupados em passar pelo planeta e migrarmos daqui para o mundo superior. Mas muitos espíritos de escola, que já passaram por este planeta, têm e tiveram a oportunidade de migrar daqui para mundos melhores, Júpiter, Saturno, os mundos mais avançados, e preferiram continuar aqui neste planeta. Embora sabendo que se voltassem a encarnar aqui, estariam vestindo capas corpóreas com qualidades aquém do grau espiritual que eles alcançaram, das aptidões que eles já desenvolveram. Então,
Mas estas aptidões, estas faculdades do espírito, elas se mantêm, independente da capa corpórea que ele vista, que ele esteja usando, esteja se utilizando. Então, Kardec responde, pergunta aos espíritos se essa integridade se deteriora, né? Encarnando em mundos inferiores, pela solidariedade entre os mundos, e os espíritos respondem que não, elas perduram, elas se mantêm, né? Porque é conquista do espírito, pelo seu trabalho, pelas suas vivências nos corpos neste mundo. E independe da capa corpórea que ele está vestindo, da qualidade dessa capa. E é importantíssimo que estas faculdades se toquem, que exista o contato social, para que essas faculdades sejam trocadas, que essas faculdades impulsionem as outras pela lei do progresso. Está lá na questão 779, né? do Livro dos Espíritos também, que diz que os mais avançados arrastam, trazem aqueles que estão menos adiantados pelas qualidades, pelas aptidões, pelas aquisições que alcançaram intelectiva e moralmente. Então, esta é a reflexão que são as reflexões que as questões 804 e 805 nos trazem. E aí, a nossa igualdade diante dos homens, que na realidade faz com que nós nos vejamos diante dos homens desiguais. Diante de Deus já sabemos que é natural, né? É uma lei natural, nós estamos submetidos às mesmas leis. Mas e diante dos homens? E Kardec pergunta aos espíritos, né, se diante dos homens nós podemos nos considerar iguais, se é fácil isso, né? Se as desigualdades que existem entre os homens estão na lei natural. E aí é interessante que tem uma passagem da Carta aos Romanos, de Paulo, no capítulo 12, em que Paulo exalta aos romanos que é importante que nós nos entendamos em sociedade a sociedade como um corpo único, nos sustentando, nos amparando, suprindo as dificuldades e as faltas uns dos outros, como membros de um único bloco humano, né? Fraternalmente unidos. Então ele mostra assim, ele diz assim: mas como somos um só corpo, tá? Em Romanos 12, 4 e 6. Como ele diz assim: como somos um só corpo, temos muitos membros, e cada membro tem função diferente. E como somos muitos, como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. E cada um de nós é membro uns dos outros. E temos diversidade de dons que nos foi concebida pela graça de Deus. Então, nós vemos aqui Paulo sintetizando isto, né, que nós já falamos, que temos essa diversidade de dons, de carismas, de aptidões, para que possamos nos ajudar, para que sejamos uma sociedade fraterna, mirando-nos, vendo-nos, percebendo a dificuldade do outro e com o que temos, suprindo essa necessidade alheia, né? E aí, Kardec pergunta se as desigualdades, as posições sociais, se estão na lei natural. E os espíritos respondem que não, na questão 805, que não, que a posição social, essas posições sociais foram criadas pelo homem. Então, é a posição política, econômica, que dá a diferença na sociedade, né? Que criam as diferenças na vida em sociedade. Então, as posições políticas, econômicas, religiosas, profissionais. Então, isso tudo traz defasagens de nível que nós ainda valorizamos aqui na Terra e que nos dificulta a vida fraternal, que nos dificulta o entendimento da igualdade e que faz com que nós exaltemos as nossas diferenças e as nossas vivências pelas diferenças, que criamos barreiras, que criamos fronteiras, como já foi falado,
de cor, de idioma, de religião, de ideologia, de posição social. E ele diz também, na questão 806, a subquestão A, né? Ele pergunta, e essas diferenças, essas desigualdades desaparecerão da face da Terra? E os espíritos respondem, sim, vão desaparecer um dia, assim que nós eliminarmos de nós o egoísmo e o orgulho, porque é do egoísmo e o orgulho que surgem, que são evidenciadas estas distinções, né? Que essas aptidões são tratadas como dádivas, né? E como prêmios, conquistas, e que faz com que sejamos diferentes uns dos outros. Então, quando extirparmos de nós o egoísmo e o orgulho, nós desaparecerá do âmbito do planeta a desigualdade, as desigualdades sociais. E ele pergunta na questão 807, para encerrar, né? Ele pergunta assim, e o que dizer daqueles que usam a sua posição social para abusar dos que estão abaixo dele, né? Ou seja, dos que são inferiores em posição social a eles. O que dizer? O que pensar deles? E aí os espíritos respondem. Para estes, o anátema, ou seja, a maldição, a crítica severa, porque estes estarão submetidos à lei de causa e efeito. Eles sofrerão o que estão fazendo os outros sofrerem. Então, nós temos aí no item 5, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, em que Kardec fala da justiça distributiva de Deus. Então, ele fala assim, que Deus dá a cada um de nós o que cada um de nós necessita na proporção do que nós necessitamos. Quando fala que nós recebemos as expiações, as provas, os desafios, né? Recebemos exatamente o que precisamos, na proporção do que precisamos. Isso é a justiça distributiva. Então, se fazemos alguém sofrer, pela lei de causa e efeito, pela justiça distributiva de Deus, receberemos sofrimento como colheita do que plantamos. Então, é isso que os espíritos respondem, né? Trazendo essa reflexão, essa última questão 807. Para encerrar, então, nós vamos deixar uma frase também de Paulo, em que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 14 e 16, tem uma frase muito interessante que fala, que traz para a gente uma reflexão de como podemos ser iguais, né? Então ele diz assim, abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai-os, não os praguejeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns para com os outros. Então, nesse alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, nós temos o exemplo máximo do que é enxergarmos os outros como iguais. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.